Eu quero ler com vocês um texto em 2º livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Está escrito no versículo de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós estamos reunidos neste instante para fazer uso da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Ó Espírito Santo, a nossa dependência é plena e total. Que a Tua igreja nesta noite, meu Deus, seja extremamente edificada por aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos irmãos, o versículo que nós lemos, ele está ligado diretamente a uma parte da história de Israel, mais propriamente dizendo, lá do norte de Israel, que naqueles dias era governado por um rei, filho de Acabe, chamado Jorão. A cidade que Jorão havia escolhido para estabelecer a capital do seu governo era Damasco, e havia naqueles dias um profeta em evidência, e este profeta se chamava Eliseu. O texto sagrado, o versículo que nós lemos, para que a gente possa entender melhor esta história, ele começa alguns capítulos antes, quando a história vai nos contar que Israel, lá do norte de Israel, eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que Ben-Hadad, rei da Síria, começasse uma perseguição, um projeto de invasão e tomada de Damasco e das tribos do norte, para que eles pudessem ser levados cativos. O texto, o versículo que nós lemos, está inserido exatamente numa história que a Bíblia vai nos dizer que estava Eliseu dormindo, e pela manhã ele acorda, o seu moço levanta também, ele sai à porta da casa, e a região que ele estava era uma região montanhosa, e eles olham e vêm alguns homens do exército da Síria cercando a cidade. O moço de Eliseu corre desesperado e diz a ele: Eliseu, meu senhor, nós estamos rodeados. E ele começa a se desesperar naquele momento, por causa da dificuldade. Aleluia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que isso não era algo inerente somente ao moço de Eliseu. Quantos de nós, na primeira adversidade,
nós ficamos sem rumo, sem direção e às vezes desesperados, mesmo servindo a um Deus que nunca erra. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que naquele dia, o profeta que tinha mais intimidade com o Senhor, ele ora, ele sai, ele vê os homens sitiando as montanhas, e ele ora, mas ele não ora pelos homens e nem pela cidade. Ele ora pelo moço que andava com ele. E na sua oração ele diz: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E a Bíblia diz que quando Eliseu termina a oração, o menino olha para o céu e ele vê carros e carruagens de fogo. As Escrituras Sagradas vai nos dizer que aquilo gera no coração do menino a certeza de que tudo ia dar certo. Mas essa história, ela não se finda naquele momento de oração. Essa foi só uma oração feita por Eliseu no contexto dessa história que nós estamos a meditar nesta noite. A Bíblia Sagrada ainda nos diz que Eliseu, ele desce para onde estavam os homens da Síria, e ali ele faz outra oração. E olha como nós observamos, aleluia, o contraditório naquele momento aparente. Primeiro, Eliseu ora para que o seu moço enxergasse. Agora Eliseu desce e ele ora para que os homens da Síria fiquem cegos, não enxerguem mais. A Bíblia vai nos dizer que quando ele termina de orar, o exército da Síria que havia sitiado e cercado a cidade, todos ficam cegos. O texto sagrado vai continuar nos relatando nesta história que Eliseu os conduz para o meio do arraial dos hebreus. E lá no meio do arraial dos hebreus, o rei daqueles dias, ele diz a Eliseu: o Senhor nos entregou em nossas mãos esses homens, nós iremos matá-los. Estavam todos cegos e temerosos, porque eles não sabiam o que aconteceria. Eliseu então dá uma ordem. Eliseu olha para os hebreus e diz assim: vocês não prenderam ninguém, esses homens não irão morrer. Vocês vão dar a eles pão e vão dar a eles água. E a Bíblia diz que eles dão aos homens da Síria pão e água. Eliseu ora, eles voltam a enxergar, ficam mais assustados ainda. Porém Eliseu, ele dá ordem e diz aos hebreus: deixai-os ir. E eles foram embora. Mas essa história também não acaba aí, porque consequentemente o rei da Síria, sabendo o que havia acontecido com seus homens, ele resolve vir a Damasco, e ele sitia a cidade. Nada entrava e nada saía. Aleluia. Passaram-se os dias e a escassez iniciou-se dentro de Damasco. Em Damasco, a Bíblia diz que fezes de pombo valia 5 ciclos de prata, uma fortuna. As pessoas estavam comendo fezes de pombo. Dentro de Damasco, a cabeça de um jumento estava valendo mais de 10 ciclos de prata. A Bíblia diz que dentro de Damasco, o rei andando na cidade, enquanto Ben-Hadad com o exército da Síria sitiou a cidade, uma mulher grita e diz: ó rei, me ajuda. Ele olha para a mulher e diz: se o Senhor Deus não fizer nada por você, o que eu posso fazer? A cidade está sitiada, as pessoas estão morrendo de fome e de sede, ninguém entra e ninguém sai. A mulher olha para o rei e diz:
conversei com uma amiga e ela me convenceu a matar o meu filho, fazer um cozido dele e comê-lo. E ela disse para mim que nós iríamos comer o meu filho num dia e no outro dia iríamos comer o dela. Mas quando chegou o dia de comer o menino dela, ela não quis. A Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes. E ele diz: culpa de tudo isso é de Eliseu. Aleluia. Ele fez uma promessa. Ainda hoje eu vou arrancar a cabeça do profeta. A Bíblia vai nos dizer nesta história que o profeta estava em casa. O profeta em casa, em Damasco, com alguns anciãos de Israel. O Senhor Deus fala com ele: o rei vem em tua procura. Ele chama os anciãos e diz: olha, o rei está vindo, mas na frente dele tem um mensageiro. Quando ele chegar, vocês põem ele para fora e fechem a porta, porque ele está buscando me matar. Em seguida o rei vai chegar. Quando o rei chega às portas de Eliseu, a Bíblia vai nos dizer que o rei faz a Eliseu a acusação. Ele diz: a cidade está sitiada, estamos com fome, as pessoas estão virando canibais dentro de Damasco, a cabeça de um jumento está valendo uma fortuna, estão vendendo fezes de pombo para o povo comer, e a culpa de tudo isso é tua. Eliseu olha para o rei e diz: ó rei, isso não veio de mim, veio do céu. O texto sagrado, irmãos, ele vai nos dizer que então Eliseu, ele continua a mensagem. E ele diz o texto, o versículo que nós acabamos de ler. Então disse Eliseu: agora vocês ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, nesta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, aqui na porta da cidade. Ele estava dizendo: assim diz o Senhor, amanhã vocês vão comprar farinha aqui na porta por uma mixaria, porque os céus estão em movimento. A palavra de Deus vai nos dizer que na continuidade desta história aparece um capitão do exército de Israel e ele retruca o que o profeta diz. A Bíblia vai nos dizer que este homem exercia um papel importante em Israel. A Bíblia diz que ele era um capitão cujo rei se apoiava no seu braço direito. Uma pessoa de posição importante. Ele olha para o profeta e ele diz ao profeta: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso que tu está falando? Ele se sente com autoridade tamanha para virar para um homem como o profeta Eliseu. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o profeta Eliseu tinha algumas peculiaridades na sua vida. Na antiga aliança, o profeta era um homem tão temido que quando
dia um grupo de meninos começou a zombar da calvície de Eliseu, porque na sua biografia ele era calvo. E quando os meninos diziam: lá vai o careca, lá vai o calvo, lá vai o calvo, ele faz uma oração e manda alguns ursos comer 20 meninos, porque eles precisavam aprender a respeitar aquele que Deus chamou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, aleluia, que aquele capitão, ele se achou com autoridade tal para olhar para o profeta e dizer assim: ainda que Deus fizesse janelas do céu, o que tu falou não iria acontecer. O profeta vira-se para aquele capitão que entrou na história sem ser chamado, que achou que pela posição que tinha podia questionar a voz de um profeta. E o profeta diz a ele: amanhã por essas horas todo mundo comerá, todo mundo terá, mas tu vai morrer antes. O texto sagrado vai nos dizer, na continuidade desta história, que haviam 4 leprosos. Os leprosos costumavam ser colocados em um ambiente fora do convívio social, para que a lepra não pegasse em mais ninguém. A Bíblia vai nos dizer que à porta da cidade haviam 4 hebreus, 4 israelitas que estavam leprosos, mas agora eles eram leprosos com fome. Um olha para o outro e diz assim: nós não podemos ficar aqui. Se nós voltarmos para a cidade, eles nos matarão. E se nós formos ao arraial dos assírios, talvez nos matarão também. Mas como nós já estamos quase mortos, o que nos impede de ir ao arraial da Síria? Porque lá, pelo menos, se eles não nos matarem, eles nos darão comida. A Bíblia Sagrada vai nos relatar, queridos, que os 4 leprosos, eles saem e vão ao acampamento dos assírios que estavam rodeando Damasco. E quando eles chegam lá, eles não veem ninguém. Eles veem as tendas fartas de comida, de roupa, de joias. E eles começam a se deliciarem, porque eles estavam morrendo de fome. Aleluia, mas eles não sabiam o que havia acontecido. Mas o texto nos relata que depois da palavra dita pelo profeta dentro de Damasco, os assírios ouviram um ruído de exército. Deus abriu os céus e fez com que eles ouvissem marcha de homens marchando contra eles, e não tinha ninguém. Eles achavam que eram os egípcios que vinham socorrer os hebreus. E a Bíblia diz que todos correm apressadamente e fogem para a Síria. E os 4 leprosos, eles ficam ali se deliciando, usando as roupas, experimentando, comendo do bom e do melhor. Um olha para o outro e diz assim: pessoal, nós estamos aqui nos deliciando com os bens que achamos,
Mas não é justo que os nossos irmãos dentro da cidade morram de fome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aos portões anunciar que é tempo da escassez acabar, que é um novo tempo de fartura. Vamos anunciar nos portões. A Bíblia diz que eles saem e eles chamam vigia dos portões. E eles dizem: olha pessoal, nós fomos ao acampamento dos assírios e olha, estamos vestidos com as roupas deles, comemos da comida que eles tinham, e lá tem fartura, e não tem ninguém, foi todo mundo embora. O vigia dos portões correu para o palácio de Jorão e anunciou: rei, ó rei, tem 4 homens lá fora que estavam, aleluia, fora da cidade por causa da lepra. Eles contaram que por não ter nada a perder, eles foram ao acampamento da Síria, dos homens da Síria, e não tem ninguém. Eles não estão mais cercando a cidade. Há muita comida, roupa e joias. O rei ainda assim ficou preocupado. Ele chama o capitão da guarda e diz assim: os assírios estão querendo nos emboscar. Nós não vamos sair. Vamos ter cautela. Eles estão esperando a gente abrir os portões para nos prender, para nos pegar. E a Bíblia diz que ele separa 5 cavalos dos que sobraram, dos que eles não comeram. 5 cavalos com seus carros. E o capitão da guarda diz: ó rei, envie esses homens para que eles sondem se verdadeiramente é verdade a notícia. E o rei assim o faz. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que os 5 cavalos com seus carros e cavaleiros saem dos portões de Damasco. E eles marcham. E eles marcham. E eles marcham no caminho que os homens da Síria teriam que fazer de volta à sua terra. E eles só acham pelo meio do caminho roupas e restos de coisa que foi achado de quem estava correndo. A Bíblia diz que eles voltam com a notícia e diz ao rei: ó rei, a notícia dos leprosos é verdadeira. Não tem homem nenhum sitiando a cidade. Existe prosperidade no acampamento. Muitas tendas armadas com muita comida, roupa e tudo aquilo que nós precisamos. E os homens da Síria foram embora como quem estava fugindo. Tem muita coisa que nós achamos pelo meio do caminho. O rei então, aleluia, dá uma ordem ao capitão. Lembra o capitão? Aquele que achou que tinha autoridade, porque era menino do rei. Aquele que achou que podia falar o que queria, porque o rei se apoiava no braço direito dele. A Bíblia diz que o rei dá uma ordem: abre os portões e deixa o povo ir atrás dessa comida antes que eles morram de verdade. A Bíblia diz que o capitão da guarda, ele está na frente do portão. Quando os portões se abrem, a multidão mata ele pisoteado, porque tinha uma palavra do profeta para se cumprir. Aleluia. Mas deixa eu lembrar você aqui uma coisa. Algo que na tarde deste dia Deus ministrava ao
nem sempre, guarda isso, nem sempre a providência de Deus para a tua vida é porque Ele está aprovando as tuas ações. Nem sempre a provisão de Deus é uma resposta para as tuas orações. Nem sempre a provisão de Deus é porque você tem feito tudo certo. Às vezes a provisão divina é só um alerta, um recado para a tua vida. Às vezes a provisão divina é uma mensagem de Deus dizendo: cuidado, eu estou te dando a última chance. Eu quero aplicar esta lição para a nossa vida aqui nesta noite. Escuta isso. Se a responsabilidade é sua, não deixe o barco afundar. O rei naqueles dias, ele era o responsável em fazer dar certo. Ele negligenciou. Ele achou que a culpa era de tudo e de todos, menos dele. E se a responsabilidade está sobre os seus ombros, na empresa que você trabalha, na sua casa, no seu ministério, se a responsabilidade em fazer dar certo é tua, não deixa o barco afundar. Seja sensível para ouvir a voz de Deus e não ser rebelde à ordem imperativa que Ele nos dá. Nós ouvimos aqui hoje: Deus não pede, Deus manda. Aleluia! Deixa eu aplicar uma segunda lição aqui para a tua vida e para a minha vida. Aconteceu um fato inusitado naqueles dias. Por causa da escassez, dois crentes, duas irmãs, talvez se elas estivessem na Assembleia de Deus, fosse até do ciclo de oração. Por causa da escassez, resolveram quebrar princípios. Por causa da dificuldade, resolveu arrumar um jeitinho. E olha que elas eram amigas, viu? Cuidado, que tem amiga querendo comer o teu filho. Ai, ai. Arábia, foque, entre a larabagaia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eram duas amigas. E uma disse: nós estamos com fome, vamos comer o teu menino. Ela tirou no momento de escassez, porque era um momento de sensibilidade emocional, sensibilidade espiritual. Aleluia. Eu não sei se você já teve fome, eu já tive. E quando eu tinha fome, o cachorro que tinha lá sofria. Minha avó tinha um cachorro que ela dava comida para ele, mas não dava para a gente. E quando a comida batia no prato, o cachorro olhava logo para mim. Eu dizia: não põe a boca não, senão tome você, que a comida era minha ou era dele. Eu não sei se você já teve fome. Essa geração é difícil ter fome, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas no momento de escassez, aquelas duas mulheres, uma convence a outra e diz assim: vamos comer o menino. E ela concorda com aquilo.
Tem coisa que você faz em dias difíceis, que quando aqueles dias difíceis passam, você olha e diz assim: foi um absurdo que aconteceu. O que eu fiz não era para ter feito. Aleluia. Seja guardião do teu próprio coração em tempos difíceis. Quem está comigo aqui nesta noite? Seja guardião do teu coração em tempos difíceis, porque em tempos difíceis você é tentado a fazer muitas coisas que te levarão a um prejuízo incalculável. Mas Deus, como sempre, chega primeiro. Ele nos mandou uma palavra para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, tem uma palavra de Deus. Aleluia. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita. Você vai continuar, meu irmão. Aleluia. Não tome nenhuma decisão precipitada, não quebre nenhum dos princípios, não faça loucuras em tempo difícil, porque Deus te dará a vitória. Aleluia. Bendito seja Tem uma outra lição para ser aplicada na nossa vida nesse texto. Aleluia. Nunca pense que você é mais do que o que verdadeiramente é. As Escrituras Sagradas nos diz que a humildade ela precede a honra e que a soberba precede a queda. Uma das principais características do nosso Mestre Jesus, irmãos, Deus. Ele dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não dá para andar com Jesus e se revestir, aleluia, de uma autoconfiança, se revestir de uma soberba, começar a achar que pode o que não pode, começar a pensar que é o que não é. Escute aqui nesta noite, aquele capitão, ele achou que tinha tanta autoridade que ele podia dizer para o profeta: você não é verdadeiro, o que você está falando é mentira. Quando você ouvir a palavra profética, ainda que ela venha contra aquilo que você está pensando, se ela veio de Deus, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus falou, se renda a mensagem profética, se foi a voz do Espírito, entenda, aleluia, vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem uma outra lição para a gente aplicar para a nossa vida. Nunca menospreze um profeta. Aleluia. Esses dias eu estava falando lá em São Gonçalo, no aniversário do pastor, que Paulo ele faz um organograma sobre as funções ministeriais para a organização da igreja. E ele diz na igreja de Éfeso, a igreja que ele funda, e que teve alguns homens como Tíquico, Timóteo como pastor, o próprio apóstolo João como bispo da igreja. Paulo diz à igreja que o mesmo Deus, o Senhor, ele deu uns para apóstolos, enviados, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. No organograma ele coloca 5 ministérios. E a Bíblia nos exorta a tomar cuidado
para não menosprezar alguém que foi chamado para trazer do céu e distribuir na terra. Esse homem é chamado de profeta, aquele que tem a incumbência de pegar nos celeiros celestiais e distribuir para a noiva na terra. Quem está entendendo isso? Aleluia! E sabe quando é que você menospreza um profeta? Aleluia. Quando ele traz uma comida. Eu não sei vocês, eu começo a comer pelos olhos, tá bom? Se a comida for boa, ela pode até ser ruim, mas se ela for bonita, eu já me alegro. Por isso que eu não como bucho, viu, irmão? Porque é feio. Eu olho para aquilo e digo, não dá, não desce. Tem gente que diz, é uma delícia, pastor. Eu digo, mas não dá. Quando eu olho, eu falo, o negócio é muito feio. Mas tem vezes que a gente está que nem Pedro, quando ele está em cima da casa, e ele tem uma visão, e desce um animal, e o Senhor diz para ele, come. Diz assim, como é que eu vou comer? Esse negócio aí é imundo. Aí Deus brada para Pedro e diz assim, como é que tu vai chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Aleluia. Sabe quando você menospreza o profeta? Quando ele vem com um cardápio que você não gosta, mas que foi Deus que mandou. Aleluia. E ele põe na tua mesa. Eu estou conjecturando, e tem crente aqui que precisa entender a mensagem. E ele põe na tua mesa e diz, come. Você diz, não vou comer. Quando nós menosprezamos um profeta, aleluia, quando ele traz do céu, aleluia, e aquilo que ele traz do céu não é o que nós queremos comer. Eu tenho uma notícia para você, na maioria das vezes, o que Deus se propõe a te dar é o que você não quer, porque é isso que vai trazer mudança, transformação para a tua vida. Deus não é mãe mimada, não é pai que mima filho, que vai dar tudo o que ele quer. Deus é pai que confronta filho para educar, para criar homem de caráter. Aleluia. Então quando o profeta trouxer e colocar na mesa, mesmo que você faça a cara feia, come. Aleluia. Fique de pé para a gente aplicar. Aleluia. Deus vivo, aleluia. A última lição desse texto. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu ouvi aqui algo hoje, dentro desse contexto. Olha para esse irmão aí do seu lado, irmão bonito, irmã bonita, tá vendo? Aí atrás do seu lado, tá vendo? O crente é bonito, né? Aleluia. Pergunta para ele assim, como é que você anda, irmão? Tem muito amigo? Tem muito amigo? Como é que você anda? Como é que estão as tuas emoções? Porque nós não fomos feitos para andar solitário. Não fomos. Por isso que a Bíblia nos chama de corpo. São muitos membros ligados pela cabeça. Tem muita gente que estão igual aqueles 4 leprosos. Não vai para o arraial dos inimigos, porque senão morre. E foi expulso de dentro dos muros, porque é acusado de ser doente. Quem está entendendo aqui nesta noite?
foram expulsas do ciclo de convivência. Porque alguém diz, não dá, é doente. Não dá, é difícil de convivência. Leproso. Aleluia, mas ele olha lá para fora e também não acha lugar. E diz assim, lá eu morro também. Levanta as tuas mãos assim, deixa eu ministrar sobre a tua vida uma palavra profética para o teu coração nesta noite. Oh meu Deus! Aleluia! Os céus estão em movimento. E o primeiro a usufruir daquilo que os céus vão dar é você. Se prepare, porque você vai ter para poder dar. E quando você tiver, não retenha. Abra o coração, porque muita gente vai depender daquilo que Deus está distribuindo para que você tome posse. Aqueles leprosos foram um canal de prosperidade para Israel. Aqueles leprosos foram um canal de bênção para que Israel pudesse voltar a sonhar. Feche os teus olhos. E vai a superar a fome. Seja ministrado. Veja pela fé os céus em movimento. Veja pela fé. E este momento de solidão se transformará em dias marcantes para a tua vida. Porque por meio da tua vida, muita gente vai ser marcada. Anaia, súbia na garefônia. Feche os teus olhos, ore. Ore. Ore, expresse para Ele aquilo que o teu coração anseia. Diga para Ele o que a tua alma almeja. Se você quiser agradecer, diga a Ele obrigado, Deus. Se você precisa de fé, diga a Ele, Deus, enxerga a fé no meu coração. Aleluia, se você precisa de discernimento para entender o tempo, diga a Ele, Deus. Entre a tua lagaia. Tem um tempo de Deus, tem um tempo de Deus, tem um tempo de Deus acontecendo para a vida de muita gente aqui nesta noite. Tem um tempo de Deus, tem um tempo de Deus, tem um tempo de Deus. Os céus estão se movendo. Meu Deus, abençoa teu povo, abençoa teu povo, abençoa teu povo. Aleluia. Quem pode dar um brado de glória nesta noite? Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que quebrou a aliança e quer reatar a aliança com Jesus hoje? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, existe um tempo de Deus. Mas Deus nunca faz nada sozinho.
existe sempre a questão da reciprocidade. Ele diz: eu vou com você, mas quem caminha é você. Tem alguém aqui nesta noite? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Oh meu Deus, Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Acompanhe aqui, Cleber. Fica aqui com ele. Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém que foi ministrado pelo Senhor nesta noite? O Espírito de Deus falou fortemente ao teu coração que é o tempo. Aleluia. Deixa eu te falar, meu filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes a providência de Deus foi só para dizer para você: cuidado, ainda tem uma chance. Abrace ela, para que você veja a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que lhe rodeia. Levante as mãos para cá. Aleluia. Oh meu Deus. Aqui está, Senhor, esse teu filho que nesta noite veio à tua presença. Eu peço ao Senhor que dê a ele alegria de salvação. Escreve o nome dele no livro da vida. Liberta, transforma, meu Deus, que ele possa viver um novo tempo a partir desta noite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha sobre ele nesta noite, quebrando as algemas, quebrando as correntes. Põe nele a alegria que lhe falta, preenche as lacunas. Senhor, grandes coisas tem o Senhor para fazer na vida deste jovem. Oh meu Deus, abençoa de forma poderosa, em nome de Jesus. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia. Meu filho, fique à vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. Levante as suas mãos assim. Você sabia que esse ato é importante? Eu falei essa semana para os irmãos. E tem um mistério comigo nesse negócio. 2 pessoas foram batizadas com o Espírito. Não é isso, Milena? A Milena foi batizada com o Espírito Santo, irmão, lá em cima da galeria, na hora da bênção apostólica. Levante as mãos. O culto só acaba depois da bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, Assim seja. a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre.